O irmão Felipe, que está no Brasil, é um irmão brasileiro de quem eu dei um testemunho em 2019. Sobre Kenzo Atsushi, que ele teve um sonho em que viu a filha de Kenzo Atsushi, e eu compartilhei isso. Ele me enviou esta semana alguns vídeos. Um em português, a língua dele, e ele também fez um em inglês, e o que estou compartilhando aqui é o em português. É o primeiro vídeo dele em inglês, na verdade, e acho que o irmão fez um excelente trabalho falando em inglês. Ele veio ao meu canal porque eu acabei de postar, há poucos dias, um vídeo analisando o último personagem da saga Naomi Yamaoka, e o Felipe me disse: obrigado por compartilhar esse vídeo. Irmão Vivian, vamos lutar contra esses mentirosos. Vamos lutar para abrir os olhos dos que estão sendo enganados. Tenho raiva desse pessoal, pois estão mexendo com as emoções das pessoas. E ele disse: Vivian Gendernalik, gravei um vídeo sobre esse caso e em apoio à senhora e o pastor Miss. Abraços. Enquanto eu gravava travou muito. Sinal da luta. Abraços. Dito isso, quero compartilhar com vocês o testemunho realmente importante do irmão Felipe, que ele dedicou seu tempo para compartilhar. Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Luiz Felipe Fernandes de Niterói. Eu resido agora em João Pessoa, na Paraíba. E esse é mais um vídeo. Bom, esse vídeo que eu estou gravando, ele tem dois motivos. O primeiro motivo é para alertar os cristãos evangélicos. E o segundo é para apoiar dois irmãos evangélicos. Não os conheço pessoalmente, mas já os contactei. Uma é a irmã Vivian Gendernalik, se eu não me engano, esse é o nome dela. Ela é uma irmã estadunidense, ela mora nos Estados Unidos da América, e é uma irmã que combate a falsos testemunhos. Ela é uma mulher de Deus, assim, muito fofa ela, é muito linda. Ela tem uma senhora, tem um cabelo, assim, longo, assim, entendeu? O canal dela é muito bom. Desculpa, gente. E o pastor Luiz Guerreiro. Cismei que o nome dele é Luiz Fernando. O nome dele é Luiz Guerreiro e ele é de Portugal. O que acontece, irmãos? Esse vídeo é para alertar vocês, principalmente os cristãos pentecostais, neopentecostais carismáticos. Por favor, tomem cuidado. Tomem cuidado com revelações de WhatsApp. Tomem cuidado com revelações de internet. Tomem cuidado com o que vocês escutam. E tomem cuidado principalmente com o que vocês compartilham. Por que eu estou falando isso? Há cerca de 3 anos, eu ouvi um testemunho de um pastor chamado Kenzo Atsushi. Aliás, há 3 anos esse testemunho está começando a viralizar na internet. São testemunhos poderosos de idas ao céu, idas ao inferno, testemunhos de libertação, testemunhos até assim que eu gostava desses testemunhos. E na internet sempre foi comum testemunhos de, na verdade, no meio cristão principalmente, sempre foi comum, gente, me perdoa, sempre foram muito comuns testemunhos de idas ao céu, idas ao inferno. Tem testemunhos conhecidos como a da Divina Revelação do Inferno, a da Angélica Zambrano. Aqui no Brasil, por exemplo, tem conhecido do pastor Adão Campos, se não me engano, Adão de Campos o nome. E aqui tem da pastora Ionara, não me lembro agora do pastor Rodolfo Acevedo. Esse testemunho eu creio que seja verdadeiro, que é um testemunho muito forte mesmo. O irmão, inclusive, existe, tem testemunhos. Mas onde é que eu entro nessa história? Há 2 anos eu conheci esses testemunhos do Kenzo Atsushi e do seu filho Robert Atsushi. São testemunhos de ida ao céu, idas ao inferno. São testemunhos poderosos. Aqui no Brasil, os testemunhos no meio da internet estavam meio viralizando. E eu gostava desses testemunhos. Houve um tempo que eu ouvia bastante testemunhos de internet, de idas ao céu, idas ao inferno. E o que acontece? Que eu comecei a me questionar, né? E o que acontece? Que eu ouvi falar da irmã Vivian. Eu vi assim vídeo, né? Ela expondo, eu vi anunciando o vídeo. O vídeo é de 1 hora e 15 minutos, talvez um pouco mais, um pouco menos.
Aliás, gente, só abrir um parênteses, eu estou gravando esse vídeo agora, demorou muito porque eu estava fazendo uma live e o vídeo estava travando muito, você não tem noção. Eu acredito que seja até mau sinal, é a ira do inimigo isso, do inimigo das nossas almas. O que acontece? Eu, por acaso, estava vendo os testemunhos um dia, vários dias que eu estava assistindo, e eu fui dormir. E um dia, eu sonhei que eu estava numa igreja no Japão, e uma igreja enorme, assim, bonita, assim, lembra muito a sede da Igreja Universal lá no Rio. Antes era a sede da Universal no mundo, era no Rio de Janeiro, da minha terra. Eu sou do Rio de Janeiro. E era uma igreja muito bonita, por sinal, e eu vi uma mulher adulta, assim, japonesa. Eu estava no Japão, né, você já falei. E lá dizia, essa mulher aparecia para mim e dizia, eu sou filha do pastor Kenzo Atsushi. E eu comecei a me questionar que nos testemunhos eu não via história de filha nenhuma. Eu comecei a pensar, a me questionar, e até conversei com minha mãe. Eu falei assim, rapaz, eu comecei a... Ih, rapaz é uma expressão, tá? É porque os irmãos podem não estar muito inteirados, muito familiarizados com as gírias, as palavras normais aqui do Brasil. As expressões. Olha o que acontece. Gente, mas ela está coçando muito, gente. Me perdoe de verdade. Não sei se é o tempo, não sei o que está acontecendo, enfim. Eu conversei com minha mãe acerca desse testemunho, que eu sonhei que eu estava no Japão, e essa mulher se dizia filha do Kenzo Atsushi. E eu acordei, né, pensativo, e eu falei com minha mãe, né, mãe, eu sonhei assim, assim, assim. Eu descrevi o sonho para minha mãe. Passado um tempo, eu fui pesquisar acerca do Kenzo Atsushi, Robert Atsushi, e aí que o negócio ficou esquisito, porque eu não encontrei nada. Eu não encontrei nada do Kenzo Atsushi, do Robert Atsushi, não encontrei nada. E aí que ficou esquisito, ficou difícil. Aí eu comecei a falar, rapaz, Kenzo e Robert Atsushi não existem. Eu fiquei chocado, porque na verdade muita gente está assistindo esses testemunhos, muita gente está falando esses testemunhos. Eu mesmo já citei esses testemunhos. Eu li lá no testemunho do pastor Robert Atsushi, aconteceu isso, isso, isso. E detalhe, apareceram até mesmo testemunhos de pessoas dizendo que viram o Kenzo Atsushi e coisa assim. Você vai ver que um testemunho às vezes até diverge do outro. E você vai ver que nesses testemunhos existem muitas coisas extra-bíblicas. Extra-bíblicas. Ou seja, irmãos, eu deixo um alerta para vocês muito sério. Cuidado com revelações de WhatsApp. Cuidado com vídeos. Cuidado com essas fábulas que aparecem. Muito cuidado, irmãos, isso é muito sério. Cuidado com o que vocês ficam assistindo. Porque, meu filho, irmão, olha só, eu não sou legalista, entende? Eu creio no poder de Deus. E se você perguntar, Felipe, o que você fala de roupa? Eu creio no seguinte: uma mulher de Deus, aliás, até uma mulher que não é cristã, tem noção quando a roupa dela está escandalizando. Entende? Não precisa disso. Entende? E aí, não obstante, agora aparece agora uma nova revelação de uma mulher chamada Naomi Amaoka, que é uma mulher do Japão, que ela é da Igreja Batista. Aliás, assim, muitas igrejas batistas não são pentecostais, né? Não creem em revelações visuais. Muitas igrejas batistas, entendeu? Inclusive a Convenção Batista Nacional, que é aqui no Brasil, é a convenção que crê nos dons do Espírito Santo, né? Uma convenção pentecostal, batista e pentecostal, surgiu lá na minha terra, em Niterói. Na época foi uma questão bem difícil, dividiu muitas igrejas batistas a questão pentecostal. Inclusive, uma das igrejas que surgiu nessa época foi a Igreja Batista da Lagoinha. E a Metodista Wesleyana também, né? Surgiu nessa época. Nesse testemunho, a Naomi Amaoka, que é outro personagem inventado, conta que viu o Davi Miranda no céu. Davi Miranda, para quem não sabe, é fundador da Igreja Pentecostal Deus é Amor, que é uma igreja muito forte aqui na América Latina. O Davi Miranda era um homem de Deus. Aliás, eu senti muito a morte dele. Eu senti muito a morte dele de verdade. Ele morreu em fevereiro ou janeiro de 2015. Era um homem de Deus. Assim, milhares de pessoas que foram curadas. Assim, paralíticos levantaram, cegos enxergavam. Demônios, pessoas caíam possessas, entendeu? Era um homem de Deus, de verdade.
E aí o que rola? Muita gente seguindo esses testemunhos falsos, assim, sabe? É de doer, de verdade. E eu fico triste, porque muita gente agora parece que nem quer mais ir à igreja para seguir esses testemunhos, entende? É difícil, de verdade. E por que eu estou gravando esse vídeo também? Estou citando a irmã Vivian Guendernali, que o pastor Luiz Guerreiro. São dois guerreiros assim na luta contra esses falsos testemunhos. É que tem história de gente que está enlouquecendo. Sério, o pastor compartilhou um testemunho. Aliás, minto, é uma outra expressão, tá, gente? Aqui do Brasil. Eu quero dizer o quê? No testemunho, no canal da irmã Vivian, teve uma brasileira que contou que o filho dela enlouqueceu. Ou seja, quem tá por detrás desses testemunhos falsos? Assim, que gente tá enlouquecendo de verdade, só quer saber desses testemunhos. E assim, tudo bem, tem gente que tá até ficando até mais crente, assim, depois que assiste testemunhos. Mas assim, você não precisa se utilizar de mentiras para levar pessoas à sã doutrina, pessoas da santidade. O que liberta as pessoas, tô procurando aqui minha Bíblia, tá até apoiando aqui atrás do meu notebook, é a palavra de Deus. E o que está escrito aqui, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Jesus Cristo, de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Algumas traduções, seja excomungado, como diz muito na Igreja Católica Romana, no romanismo, como diz muito como outras traduções vão dizer, aliás, seja maldito. Ou seja, essas revelações têm muito legalismo, muita regra. Assim, o Espírito Santo nos convence. Regra não impede ninguém de pecar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não preciso de regrinhas. Se eu tenho realmente o Espírito Santo, eu vou ser convencido das minhas vestes. Eu serei convencido. É claro que os pastores têm que pregar sã doutrina. Porém, muitas pessoas associam sã doutrina só a vestes. Não. Deus liga para vestes sim, entendeu? Só que nós precisamos entender isso. Muitas pessoas têm se guiado por fábulas, não acreditam em fábulas. Cuidado com profecia de WhatsApp, igreja. Cuidado com esses testemunhos aí. Até falei um testemunho aí de um chamado Ronald Muzona. Só que eu me lembro que antes de se chamar Ronald Muzona, o nome desse bruxo é um testemunho de um ex-satanista que conta que nasceu de inseminação artificial, coisa assim, e que era bruxo até que ele entrou num duelo espiritual com Kenzo Atsushi e acabou que perdeu e se converteu. E aí que eu digo, antes não era Ronald Muzona, era Ronald McDonald. Eu lembro que eu ri demais, eu até chamei meu irmão e falei, maninho, vem cá. Me perdoa, gente, de verdade. Vem que meu irmão olhou assim, a gente começou a rir demais, assim, entendeu? E, aliás, eu ia me esquecendo o testemunho de uma obreira que era da igreja de Kenzo Atsushi. Pesquisa Kenzo Atsushi, Robert Atsushi no Google. Se você tem a oportunidade, como eu, de conversar com americanos ou coisa assim, você não vai encontrar esses pastores em lugar nenhum, entendeu? Então, irmão, sei que eu tenho de dizer. Não é o primeiro vídeo que eu vou gravar sobre isso, tá? De verdade. Um beijo, um abraço para a irmã Vivian. Um beijo, um abraço para o pastor Luiz Guerreiro. O Luiz Guerreiro da Igreja Pentecostal Monte Sinai. Lembrar muito a Deus e amor, assim, em alguns pontos. E assim, por exemplo, por que agora esses caras, essa nova aí, Naomi Amaoka, falou que viu o Davi Mina andando no céu? É para chamar a atenção das pessoas da Igreja Deus e Amor. A Deus e Amor é uma igreja conhecida aqui, surgiu em São Paulo, na década de 50. Ela é chamada uma das igrejas pentecostais históricas, não é? Junto com a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Brasil para Cristo, a Igreja de Nova Vida, que surgiu aqui também.
todos esses líderes, né, a Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil, porque tem a Quadrangular lá dos Estados Unidos, né, é a mesma denominação, mas surgiram em épocas diferentes, né, da Amy Sampson McPherson, que é uma conhecida mulher lá que era muito usada por cura e milagres, Davi Miranda, Walter McAllister da Nova Vida, todos esses conhecidos eram homens de Deus, assim, muito usados em cura e libertação, entendeu? E assim, agora essas pessoas, todo mundo, como aqui no Brasil, diz que é farinha do mesmo saco, isso é todo mundo junto. Eles estão utilizando desse testemunho justamente para atrair pessoas da Deus e Amor dessas igrejas. E sabe o que eu fiquei triste, de verdade? A mulher que estava narrando parece que começou a chorar e ficou emocionada que ela falou. Eu creio nesse testemunho porque eu lembro como Davi Miranda era bom, assim. E, ou seja, esses homens e mulheres que estão por trás desse testemunho estão brincando com as emoções das pessoas. Isso é muito sério. E o principal canal que tem compartilhado esses testemunhos é o Evangelismo Online. Também tem outro aqui, deixa eu olhar aqui rapidinho para vocês. Esses testemunhos assim falsos, né? Além do canal Evangelismo Online, o canal Adoradores de Cristo, não é? Outro canal aqui, deixa eu ver. Mas a maioria você vê, Evangelismo Online, você vai ver. Evangelismo Online é a maioria, assim, entendeu? É o que tá aqui, ó. Viu difamadores do pastor Kenzo Atsushi no inferno. Aqui, olha isso aqui, ó. Ou seja, esses caras se colocam como os arautos do evangelho. A gente estuda, eu sou estudante de teologia, né? Estou fazendo o seminário. Ou seja, a gente estuda, se mata para agora esses caras terem revelações extra-bíblicas. Aprenda uma coisa, Deus não se contradiz. Deus não vai ir contra a palavra que ele mesmo disse. Está certo? Então não é o primeiro vídeo que eu vou gravar sobre isso. Mas novamente quero deixar meu abraço, meu beijo, meu carinho para a irmã Viva, para o pastor Luiz Guerreiro. E estamos aí, entendeu? Eu espero que... aliás, muitas pessoas... Eu comentei lá no meu testemunho, porque a irmã Vivian gravou um vídeo falando de mim, né? Uma foto minha, assim, até... Eu tava de outro formato, assim, tava com as cores do Brasil, bandeira e tudo lá. Enfim. Meu nome é Luiz Felipe Fernandes, né? E, assim, muita gente... Cadê esse Felipe? Cadê esse testemunho aí? Muita gente se questionou sobre mim e aqui estou eu, apoiando a irmã Vivian. Tá? Pastor Luiz Guerreiro, que Deus te abençoe e te guarde. Quem sabe nós três não gravamos um vídeo junto, não sei. Mas, enfim. É isso, galera. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Povo evangélico, não seguir as fábulas. Busquem a palavra de Deus. Você quer revelação? Não fique indo de igreja em igreja procurando revelação, não. Você quer revelação, meu filho? Bíblia. Como diz o salmista do Salmo 119, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que impede as pessoas de pecar não é regra, não é legalismo. E não são visões tolas, e sim a palavra de Deus, tá certo? Foge desses testemunhos falsos. Existem testemunhos verdadeiros, sim, mas foge desses testemunhos falsos. E peça ao Espírito Santo para te direcionar. O Espírito Santo de Deus, que ele não mente e nem se engana, vai te direcionar, tá certo? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscrevam, por favor, no meu canal Vida e Cultura Cristã, que é um canal que vai ser só sobre coisas evangélicas, tá? Aliás, ajudem, por favor, a esse canal a crescer, tá certo? É um canal que eu comecei e eu quero muito que ele vá pra frente, tá certo? Um beijo, um abraço e no mais, limpe e desligando.